Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor do canal Investindo com Você e hoje eu vim trazer para vocês como diferenciar cada tipo de ativo. Mas primeiro temos que entender o conceito de ativo. Ativo nada mais é do que tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Se você tem uma casa, por exemplo, e você só faz morar nela e tem todos os custos de uma casa comum, como IPTU, água, luz, você investiu em um passivo. Se você tem uma casa e você coloca ela para alugar, por exemplo, você tem um ativo. Então, recapitulando, ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Agora, tudo bem, Vitor, já sei o que é ativo e passivo, mas em que isso vai agregar em minha vida? Isso vai fazer total diferença de como você enxerga o dinheiro e as coisas em sua volta, porque isso vai diferenciar se você vai ser uma pessoa rica ou uma pessoa pobre. A mentalidade de pessoas ricas são construir ativos que geram renda, ou você ser uma pessoa pobre que gastam dinheiro em coisas passivas que tiram dinheiro do seu bolso. Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa de mentalidade rica e comprar um carro, você provavelmente comprará esse carro para alugar para uma pessoa que queira fazer um serviço de Uber, por exemplo. Ou se você é uma pessoa de mentalidade pobre e compra um carro somente para o seu lazer, somente para andar com o carro, comprar um carro que não tem condições de manter e acaba depreciando o carro e não tendo condições de arcar com os seus custos. Então, já entendido o fator ativo e passivo, nós vamos para outro conceito. Invista em você primeiro. Investindo em você primeiro, você vai ter todo o resto para gastar de maneira despreocupada, porque as pessoas de mentalidade rica, elas investem nelas mesmas, ou seja, investem em ativos que no futuro servirão para seu sustento e depois elas pagam conta, elas pagam dívidas, elas pagam as outras pessoas, mas só depois de investir nelas mesmas. E pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, quando recebem, simplesmente gastam em luxos e coisas momentâneas que não vão agregar valor algum ao longo do tempo e que transferem o dinheiro da pessoa de mentalidade pobre para a mentalidade rica. É simplesmente o que acontece. Qual dessas duas pessoas você acha que enriquecerá ao longo prazo? Não é preciso ser nenhum gênio para saber que a pessoa de mentalidade rica que investe em ativos alcançará a liberdade financeira muito antes que a pessoa de mentalidade pobre, que talvez nunca alcançará esse feito. E você deve estar me perguntando, sim, já sei a diferença de ativo e passivo e como eu construo ativos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é preciso ser um milionário para você construir ativos. Tem ativos que dá para ser adquirido com menos de R$1, mas a diferença e o que você tem que se atentar, quais ativos você deve olhar com mais atenção para não construir seu patrimônio em cima de um castelo de areia. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos lá, vamos começar por aluguéis de imóveis físicos. Nem todo mundo tem um capital para investir em um imóvel físico para ser alugado depois. Então, investir em imóvel físico seria a construção de ativo mais cara de ativos de propriedade. Existem outras formas de se expor ao mercado imobiliário e dessas formas, a mais barata na minha concepção seria os fundos imobiliários. Fundos imobiliários nada mais são do que cotas de grandes fundos que investem no ramo imobiliário. Por exemplo, tem fundos que investem em shoppings, aeroportos, em hospitais, universidades. Uma pessoa física não teria condições, pelo menos uma pessoa brasileira comum, não tem o capital para comprar um aeroporto. Você teria o capital para comprar um aeroporto? Eu não teria. Então, essas pessoas compram cotas de fundos e investem em aeroportos, assim tornando o investimento imobiliário muito mais democrático e popular. E você pode começar a investir com R$100, que é a média dos valores dos fundos imobiliários. Mas tem fundos imobiliários que custam menos de R$3. Então, você prefere comprar um McDonald's ou comprar 5 cotas de um fundo que vai te pagar mensalmente um valor referente ao aluguel da propriedade do fundo que você investiu? Fica a dica. E essas cotas são negociadas na nossa bolsa de valores, a famosa Bovespa. E nela podemos encontrar outras formas de se construir ativos, que são ações e fundo de investimentos. Existem várias outras, mas falarei com base nos exemplos que foram dados. Os fundos de investimentos são fundos que investem em ativos, não necessariamente imobiliários, mas podem diversificar seus investimentos
investimentos com base nos ativos pré-definidos por ela. Tem fundos, por exemplo, que investem em 80% em renda variável, 20% em renda fixa. Isso varia de fundo para fundo. E o último ativo de propriedade citado são as ações. Ações são simplesmente pequenas frações de determinadas empresas. Quando você vê qualquer empresa na rua, pode ser de saúde, pode ser de transporte, pode ser financeira, que tenha um capital aberto, ou seja, que ela tenha o seu capital aberto para investimentos na bolsa de valores, essa empresa pode ser negociada em formato de ações. E cada ação varia de empresa para empresa. Tem ações de empresas muito famosas, inclusive, que custam menos de R$1. Menos de R$1. Eu disse menos de R$1. E você ainda me diz que investir só é para pessoas ricas. Agora vamos para a parte de investimento por empréstimo. Como o próprio nome diz, investimento por empréstimo são investimentos que você empresta alguma quantia de dinheiro e recebe uma rentabilidade por isso. Eu vou usar como exemplo o Tesouro Direto, que é simplesmente você emprestar o seu dinheiro para o governo e ele te pagar uma rentabilidade que geralmente varia de acordo com a taxa de juros. Ou você pode investir em um CDB. CDB são certificados de depósito, ou seja, você empresta dinheiro para o banco, ele rentabiliza o seu dinheiro e te paga uma taxa de juros, levando como referência o CDI, que também tem referência na taxa de juros do Brasil. Ou seja, você tem que ficar atento à taxa de juros do Brasil. É só uma dica. Só uma dica. E é isso, pessoal. Vai deixando seu like se você gostou. Não se esquece de se inscrever no canal para que todo mundo possa crescer junto e a gente se tornar cada dia mais investidores melhores. Valeu e falou!